Bom dia, pessoal. Vamos prosseguir com o nosso estudo aqui da cinemática relativística. Vamos concluir o nosso estudo da cinemática e teremos mais provavelmente 2 vídeos falando sobre a parte da dinâmica. Bom, um ponto muito relevante, né, que a gente consegue avaliar com a ajuda da transformação de Lorentz é a questão da simultaneidade. Simultaneidade significa, né, você ter duas coisas, 2 eventos que ocorrem ao mesmo tempo, né, no mesmo instante de tempo, para um certo observador. Segundo a física clássica, né, se você tem 2 eventos que ocorrem ao mesmo tempo com o observador, esses 2 eventos vão ocorrer ao mesmo tempo também para todos os outros observadores, né, que estejam em movimento, né, em relação a esse observador. Então, isso está em harmonia com aquela ideia de tempo absoluto, né, que a gente viu que caracteriza, né, a física newtoniana. Mas a transformação de Lorentz, se a gente der uma olhada aqui, né, ela nos mostra uma perspectiva diferente. Né? Ela nos mostra que o tempo também é transformado quando você analisa a transição de eventos de um observador O para um observador O' em movimento uniforme, aqui no caso, em relação a O. Então você tem aqui um T' igual a T menos o X sobre C2, dividido por raiz de 1 menos o 2 sobre C2, a quarta equação de 1.25. A gente vê, né, que se a velocidade U é diferente de zero, há uma relação entre T' e X, né? Quer dizer, uma relação entre intervalos temporais para o observador O' e intervalos e uma posição, aqui no caso, né, espacial para o observador O. Né? A gente viu que essa relação ilustra, né, o conceito de espaço-tempo. Um entrelaçamento entre os conceitos de espaço e de tempo que, de uma maneira um pouco ilustrativa, alegórica, né, tem a ver com o fato de a velocidade da luz ser finita. Né? Se a velocidade da luz fosse infinita, haveria ação à distância e não haveria essa dependência. Né? De certa forma, se houvesse ação à distância, os eventos simultâneos para um observador seriam simultâneos para todos. Mas nessa perspectiva da equação 1.25, a gente vê que a simultaneidade, né, ou seja, você ter um certo 2 instantes de tempo, né, iguais para um observador e ter esses 2 instantes de tempo iguais para outro observador depende também da posição desses eventos. Então, vamos analisar isso aqui com um exemplo bem simples. Né? Um cientista, O', se move com velocidade ux em relação a um aparato, né? E nesse aparato, o que acontece? O cientista O, que está em repouso ali, foi quem fez o aparato, estabeleceu ali o aparato, ele emite um feixe de luz na posição L sobre 2, e esse feixe atinge simultaneamente 2 relógios, né? O relógio da esquerda em x igual a 0 e o relógio em x igual a L. A distância da fonte luminosa até os relógios é a mesma, L sobre 2. Né? E, portanto, né, a distância é a mesma, a velocidade da luz é a mesma. O instante de tempo em que a luz toca, né, os relógios e dispara os 2 relógios simultaneamente, o instante de tempo é o mesmo. Né?
Agora, a pergunta é, se tivermos um observador O' com velocidade U na direção x, esse observador também perceberá, entre aspas, né, perceberá os eventos no mesmo instante de tempo? Então, vamos usar a transformação de Lorentz para ilustrar esse ponto. Uma primeira coisa é fazer todo o tratamento matemático para o observador O. Então, o primeiro evento ocorre em x1 igual a 0, o segundo evento ocorre em x2 igual a L, e os dois instantes de tempo, né, os instantes de tempo em que a luz chega aos relógios, os dois instantes são iguais a L sobre 2c, né, comprimento L sobre 2 dividido pela velocidade c. Bom, agora vamos analisar como o observador O' experimentaria esses dois fenômenos. Primeiro, a gente tem aqui que T1' é igual a T1 menos o x1 sobre C2, raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Né? A substituição direta das coordenadas para o observador O na transformação de Lorentz, de modo a obter as coordenadas para o observador O'. E com isso a gente chega a L sobre 2C menos U vezes 0 sobre C quadrado e a raiz, né? E aí a gente chega em L sobre 2C, 1 dividido por raiz de 1 menos o 2 sobre C2. T2' também pode ser obtido, a substituição também é direta, e quando a gente faz, agora temos T1', temos T2', vamos fazer a diferença entre os dois instantes de tempo para ver um intervalo ΔT' entre eles. Né? E ΔT' é T1' menos T2', a equação 1.30 mostra que é igual a UL sobre C2 e a raiz, né, embaixo, que é diferente de zero. Né? Então isso nos mostra, né, que os dois eventos não serão simultâneos do ponto de vista de O'. Então isso quer dizer que a distância espacial entre os dois eventos afeta, né, a questão da simultaneidade. Né? Observe que na equação 1.30, se nós tendêssemos a velocidade da luz a infinito, né, nós teríamos ΔT' igual a zero. Né? Então vou fazer uma analogia aqui. Né? Num universo em que a velocidade da luz fosse infinita, em que houvesse ação à distância, né, a simultaneidade seria absoluta. Mas num universo em que a velocidade da luz, que é o limite, não é infinita, mas finita, né, a simultaneidade deixa de ser absoluta, como nos mostra a equação 1.30. E aí, o próprio Poincaré, né, que foi um precursor da relatividade, né, uma pessoa que estava realmente muito próxima da concepção da nova teoria, né, que fez contribuições importantes e poderia até ser considerado praticamente um coautor, né, da relatividade. O Poincaré, num livro chamado O Valor da Ciência, né, ele fala: não temos intuição direta da simultaneidade, nem da igualdade entre duas durações. Se cremos ter essa intuição, é uma ilusão. Né? Poincaré foi um grande matemático. Geralmente se diz que David Hilbert, né, e Henri Poincaré foram os últimos dos grandes matemáticos, né, dos matemáticos que tinham uma visão de vanguarda, né, uma visão plenamente atualizada, aprofundada, de todas as áreas da matemática. Matemáticos
verdadeiramente completos, né? Versados profundamente e capazes de contribuir, né, nas diferentes áreas da matemática, em todas as áreas, a geometria, a teoria dos números, a álgebra e assim por diante. E o Poincaré escreveu alguns livros, era um sujeito de um pensamento filosófico refinado, né, muito erudito e culto, né? E o Poincaré escreveu um livro chamado A Ciência e a Hipótese. E esse livro foi lido pelo Einstein, o jovem Einstein, numa espécie de um clube que ele tinha, né, com mais 2 amigos, chamado de Academia Olímpia, né? E o Einstein ficou bastante impressionado com esse livro do Poincaré. Esse livro mencionado aqui nas notas de aula é outro trabalho, mas mostra, né, como o Poincaré pensava profundamente na questão da construção mental, né, daquilo que muitas vezes nós chamamos de realidade. Bom, vamos em frente então. Vamos falar aqui do chamado paradoxo dos gêmeos, né? O paradoxo dos gêmeos é uma construção que aparentemente é paradoxal, né? Quer dizer, ela leva a uma aparente contradição na teoria, né? E os paradoxos, né, são muito importantes, né, na história da matemática e pensamento lógico em geral. Existem alguns bem famosos, né? O paradoxo de Epimênides, né, do mentiroso, o paradoxo de Russell, né, que relacionado aí à teoria de conjuntos, e vários outros paradoxos. O paradoxo dos gêmeos, né, é o seguinte: imagine que você tenha 2 gêmeos, aqui chamados de forma pouco criativa, né, de João e Joana, né? Vamos imaginar que esses gêmeos estão sobre a Terra, né? E João viaja num foguete para uma viagem. Quando ele volta com a velocidade próxima da luz, quando ele chega num ponto distante do espaço, né, num planeta distante, sei lá, numa galáxia distante, ele resolve voltar. Então ele volta para o nosso planeta, né? E quando ele chega, ele percebe que a sua irmã já é avó, enquanto ele ainda é um adolescente, né? Só que a questão é, né, do ponto de vista do João, a irmã dele, no momento em que ele parte, está numa certa posição em relação a ele, está lá numa estação espacial ali, e quando ele volta, vamos supor que a irmã esteja na mesma estação espacial. Então, do ponto de vista dele, a irmã vai estar na mesma posição no evento A, que é a partida, e no evento B, que é a chegada. E para a irmã também, né, o João vai estar na mesma posição. A nave dele vai estar na estação espacial no evento A. E depois de toda essa viagem, volta, né, para a mesma estação espacial A. Né? A questão é, né, qual deles então pode, de certa forma, aplicar a dilatação do tempo, né? A questão é que isso é o paradoxo, né? Os dois deveriam poder aplicar, então os dois poderiam se considerar mais velhos ou mais jovens, né, pela dilatação do tempo. O João poderia pensar que passou um tempo T para ele, passou um tempo T vezes gama, né, o fator de Lorentz, para a irmã, e a irmã também poderia pensar que passou um tempo T para ela e passou um tempo T vezes gama para o irmão. Nos dois casos,
você imaginaria que os dois podem ser ao mesmo tempo mais novos e mais velhos, né? Mas na verdade esse aparente paradoxo, né, já foi resolvido há muito tempo, né? E a chave para entender por que não há um paradoxo, né, por que realmente João vai retornar mais jovem, né, tem a ver com o fato de que para retornar ele de alguma maneira vai sofrer uma aceleração, ele vai ter que mudar a sua velocidade, né? Seja parando no planeta e voltando, seja fazendo uma volta, né? De alguma maneira ele vai ter que mudar a sua velocidade. Então ele não vai estar no mesmo referencial, né? Se nós lembrarmos que todo o nosso raciocínio é baseado em referenciais que estão em movimento relativo uniforme, né? Na ida, tudo bem, o João está em movimento relativo uniforme, né, em relação à sua irmã. Mas quando ele sofre aquela aceleração e volta, é como se ele trocasse de referencial, né? E isso faz com que a gente não possa aplicar a dilatação do tempo nos dois casos, para os dois irmãos, de uma maneira ingênua, né? A gente tem que levar em conta essa mudança, vamos dizer assim, de referencial, né? Eu não vou entrar mais detalhes aqui, porque acho que o escopo do curso não nos exige uma análise matemática mais detalhada. Essa análise pode ser encontrada, né, delineada em boas fontes, inclusive boas fontes da própria internet também. Mas o que é importante pensar é que não há um paradoxo nesse caso, né? Seria um ataque muito simples à própria relatividade se houvesse um paradoxo fatal aqui nesse problema, mas não há, né? E, portanto, o paradoxo é lembrado mais por uma questão ilustrativa. Esse paradoxo já foi analisado experimentalmente, né, com o transporte de relógios de alta precisão, né, altíssima precisão, né, relógios atômicos, por exemplo. E alguns desses relógios foram colocados em aviões comerciais, né? E, bom, você sincronizava dois relógios na Terra, deixava um no laboratório e colocava outro num avião que fazia várias viagens, até que você tirava de novo o relógio do avião e comparava com o relógio do laboratório. E eles deixavam de estar em sincronia, né? Havia uma diferença na marcação do tempo, no caso dos dois relógios. Então isso mostra, né, que efeitos do tipo descrito no paradoxo dos gêmeos podem ser experimentalmente avaliados, né? E isso é bem interessante, né? Nós estamos falando nada menos aqui do que a questão de que o fluxo do tempo muda, né, dependendo do movimento relativo entre os observadores.